É uma alegria recebê-los aqui na nossa casa, essa casa que sempre procura congregar, unir, discutir, ampliar as discussões relacionadas a temas, né, das mais esferas diferentes do direito. E hoje, em especial, nós temos aqui a oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre esse tema de meio ambiente, tema de sustentabilidade, tema de direito ambiental, tema da nossa vida, da vida da empresa, da sustentabilidade do negócio, da manutenção da nossa atividade, né? Não só do ponto de vista econômico, mas também social. Enfim, é uma alegria recebê-los aqui para discutir um pouco sobre o tema da logística reversa. É bem verdade que esse tema da logística reversa é um tema que há muito se espera do ponto de vista de legislação, né? Muitas vezes do ponto de vista do empresário não funciona bem assim, do ponto de vista prático, né, da aplicação, mas do ponto de vista da legislação muito se espera que se possa dar efetividade. Mas, evidentemente, dar efetividade à legislação não significa que, no ponto de vista prático, isso vai acontecer com a facilidade da construção da legislação, do ponto de vista do processo legislativo. Apesar que a logística reversa está lá prevista na Política Nacional de Meio Ambiente, na Política Nacional de Resíduos Sólidos e tramitou durante 19 anos. Né? Hoje nós vamos ter aqui a belíssima oportunidade de conhecer um modelo europeu, né? Um modelo trazido e construído, né, em muitas mãos e gerenciado pelo Ponto Verde através do Luiz. Mas aqui no Brasil, né, nós temos essa dificuldade ainda da implementação da logística reversa. E o fruto da minha apresentação hoje é justamente essa reflexão de quase 3 anos, né, acompanhando o Sincabima, acompanhando outros sindicatos, discutindo, né, junto com a Rudimex Ambiental, que é a nossa parceira aqui do escritório, né, nos aspectos técnicos. É o fruto de uma reflexão profunda, inclusive, da aplicação prática da legislação na atividade empresarial. Bom, vocês sabem que eu vou falar especificamente da logística reversa, né? Está lá previsto na Lei 12.305 de 2010, que começou a ser discutida e a ser construída lá em 91. Portanto, de 91 até 2010, essa legislação passou por processos intensos de discussão legislativa até que foi possível, né, a construção e a publicação. E o que nos chama a atenção é que de 2010 até 2017, se vocês perceberem, nos últimos 2 anos é que a logística ganhou força, mas está lá previsto no artigo 33, né, desde a edição da lei e do decreto regulamentador, a necessidade, né, a importância de você começar a construir essa política pública congregada com os diversos atores da logística reversa. E falo isso porque está aqui conosco hoje o Vinícius Bruno, que é o nosso coordenador de resíduos sólidos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que tem feito um trabalho elogiável, um trabalho bonito, um trabalho realmente de esforço grande e de tratativa com os diversos setores para que possa, né, minimamente, como ele sempre diz, minimamente ser implantada a logística reversa nos diversos setores. Nós temos alguns antecedentes que são interessantes do ponto de vista só de reflexão, né? Essa implantação da legislação relacionada a resíduos sólidos e principalmente a logística reversa. O Luiz vai falar hoje um pouco dessa economia circular, né? Então, até 2010, do ponto de vista legal, não tínhamos uma obrigação, a não ser alguns setores, por exemplo, resoluções do CONAMA determinando, né, as embalagens de agrotóxico que eram necessárias e que tinha a resolução do CONAMA determinando, né, a destinação correta. E essa economia circular começou, evidentemente, com alguns pontos importantes, por exemplo, óleos lubrificantes. Óleos lubrificantes é um tema interessante porque é um tema que gera direto um impacto na empresa. Qualquer contaminação de solo, né, isso vai impactar lá na licença ambiental, na manutenção, no embargo da atividade. Então, realmente é um resíduo perigoso que foi um dos primeiros, né, foi o primeiro, na verdade, que começou a ser regulamentado e implementado. Depois, pilhas e baterias, e nós passamos aqui por um processo, né, intenso de discussão de pilhas e baterias, até porque vocês sabem que muitas pilhas e baterias vêm da China, vêm de importadores, e nós não conseguimos até hoje ainda controlar, não só a pilha e bateria, mas outros setores também, essa participação efetiva dos importadores. Não é diferente, por exemplo, do setor do tabaco.
que tem, no Paraná, né, segundo pesquisa do Sinditabaco, 52% do cigarro ilegal. E também, né, tem toda uma construção, inclusive do ponto de vista de política pública, do recolhimento dessa bituca e da embalagem do cigarro. Mas como é que você faz a logística reversa quando você tem 52% no estado do Paraná ilegal? Tem que convidar o Ministério da Justiça, né, que faz o controle das fronteiras, para participar dessa implementação da logística reversa. No Brasil, em torno de 39% a 40%. Então, os setores passam por esse desafio também. E embalagens em gerais, que evidentemente está lá prevista na lei de 2010 e que foi, após a aprovação da lei, um processo intenso. Vou falar um pouco disso na sequência. Mas o artigo 33 está lá o verbo, né? São obrigados, né? Quem está obrigado, né? O importador, o comerciante, o distribuidor e o industrial, né, a dar destinação à embalagem de forma correta. Isso parte também de uma premissa, porque você observa isso no aterro sanitário do município, que na verdade nem é aterro sanitário, nós estamos num processo de construção desses aterros sanitários, dos lixões. Então, quanto isso impacta? 25%, 30%, 40%, né, da vida útil daquele lixão ou do aterro sanitário, né? Em alguns municípios já é possível visualizar isso. Então, esse retorno da embalagem, que há 20 anos, né, Luiz? Pelo menos há 20 anos na Europa se faz isso, hoje nós estamos percebendo que isso está impactando diretamente o negócio da empresa. Passamos por várias fases. Teve uma fase em que era necessário o licenciamento ambiental. Começamos lá com 33 tipologias, hoje tem mais de 300 tipologias que são obrigados de licenciamento ambiental. Agora nós estamos numa fase da logística reversa. Estamos numa fase, por exemplo, também de quanto a minha empresa impacta na biodiversidade, né, no negócio. Mas esses dois temas são os temas mais assim, atuais, e que as empresas estão enfrentando isso, inclusive, do ponto de vista de ajustar o negócio a esses temas. E a logística reversa não volta mais. Tá? Isso só vai caminhar no sentido de obrigar, de determinar, seja por uma construção de um acordo setorial, por um termo de compromisso, por um regulamento, ou até mesmo por uma resolução, né, do Conselho Estadual, dando o exemplo aqui do Paraná, que vai obrigar, por exemplo, no momento da renovação ou da emissão da licença ambiental, apresentar um plano de logística reversa. E aí você tem dois caminhos, a empresa tem dois caminhos. Ou faz a logística reversa de forma individual, o que é, né, numa linguagem popular, um tiro no pé, porque não há condições do ponto de vista financeiro, ou você se organiza em setor. E é o que vem acontecendo, né, é o que vem acontecendo na sequência. Por quê? Porque você já observa a nível de país alguns acordos setoriais, né? Acordos setoriais. E esses acordos setoriais são justamente contratos firmados, né? Parece simples falar de um acordo setorial de embalagem, mas tem milhões de reais envolvidos, tem centenas e centenas de horas de discussão, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental. Existe uma gama de profissionais envolvidos, né, para chegar à conclusão do que é possível implantar do ponto de vista da logística reversa. E talvez a primeira pergunta que venha para quem é empresário, para quem é consultor: como isso impacta o meu negócio do ponto de vista financeiro, né? E essa pergunta eu fiz para o Luiz ontem. Como é que as empresas na Europa, e ele vai falar um pouco isso hoje, né? Como é que as empresas na Europa assimilaram esse custo da logística reversa? Que ele falava para nós no Fórum de Sustentabilidade que, por exemplo, o vidro, $30 a tonelada, e o papelão chega a 30 euros, né? E o papelão chega a 700 euros, a 800 euros. O plástico, né? O plástico chega a 700 euros a tonelada, né? E quanto foi investido? Então, a experiência dele é muito importante para nós aqui, a nível do Brasil, a nível do Paraná, para que a gente possa realmente adaptar o nosso modelo, né, do nosso país a boas práticas desenvolvidas na Europa, né? Então, é um processo complexo que envolve uma série de atividades e de soluções também. Mas o acordo setorial é, sem dúvida nenhuma, uma bela sacada, uma bela saída para o setor, para desenvolver a logística reversa. E é tão interessante porque hoje nós temos aqui o Ricardo, né, e a Juliana, que são recicladores. Então, eles têm um papel importante nesse processo da logística reversa, né? A empresa deles é um bom exemplo. Ele recebe esses tambores de vários lugares do país, vários estados, e faz a descontaminação, faz todo o processo de limpeza e coloca de volta no mercado. Do contrário, o que aconteceria com esse tambor? Iria para um
sucateiro, por exemplo, muitas vezes não licenciado, para um lixão ou para uma área, né, que a gente não tem controle, que contaminaria o solo e que poderia impactar diretamente no negócio da empresa. E vocês bem sabem, não é objeto da atividade diária de vocês, mas existe uma jurisprudência do STJ, uma decisão do ministro Herman Benjamin, enorme, falando sobre a responsabilidade solidária, né, pela atividade. Quem fez, quem não fez, quem deveria fazer, quando, né? Enfim, todo mundo está envolvido, inclusive as instituições financeiras. Olha o que eu estou falando para vocês, daqui uns dias, tá? Como é o Código Florestal, que agora exige o cadastro ambiental rural para financiar no banco, o banco também não vai mais financiar a empresa se não tiver, né, apresentar um plano de logística reversa, apresentar um relatório de como ele está destinando esse resíduo, porque isso impacta diretamente o meio ambiente e o negócio. Então isso vai caminhar, não tenha dúvida nenhuma. E nós temos alguns exemplos aí de acordos setoriais, né? Embalagens plásticas de óleos lubrificantes, lâmpadas, né? De vapor de sódio e mercúrio, que foi, na verdade, o acordo setorial assinado em 2014 e publicado em 2015. E você tem o que nós, né, chamamos, quanto que a embalagem hoje representa, Rubia, a nível de resíduo no país? 25%? Mais ou menos. De 25% a 27% é a embalagem geral. E esse foi um acordo construído, né, durante vários anos, e a partir de 2015, no acordo setorial, previu lá que até 2018 diminua, né, do aterro sanitário pelo menos 18%. E aí vem uma série de discussões, que o meu papel hoje aqui não é apresentar só a legislação, mas é me colocar no lugar do consultor ambiental, ou do empresário, ou do responsável pela área de sustentabilidade, como funcionam esses acordos setoriais, qual a amplitude desse, né? Isso foi objeto, né, seu Romulo, de discussão intensa lá na nossa entidade, no Sincabima, e depois no INPAR, né? O ILOG também, né, passa por esse processo também de construção, de entender, né? Mas olha que interessante. O outro exemplo, por exemplo, de acordo setorial de logística reversa é eletroeletrônicos e componentes. E olha que impressionante em que fase está, porque isso ainda não foi objeto de assinatura de termo de compromisso, nem de acordo setorial. Mas olha os gargalos atuais. Participação pecuniária do consumidor para custeio da logística reversa destacada no preço do produto isento de tributação. Esse setor quer que lá no produto seja destacado, olha, tantos centavos ou reais é objeto, se está pagando pelo produto e vai ser objeto, né, para realização da logística reversa. Eles falam até em ecovalor, né, Luiz? Na Europa chama isso, né, o ecovalor, né? Criação do documento autodeclaratório de transporte e validade em território nacional. É claro, veja, eu também, como empresário, como advogado que atuo nessa área, eu quero saber qual a segurança jurídica que eu tenho na implementação da logística reversa. Que documento eu vou ter comprovando que realmente é minha logística reversa, né, o meu resíduo foi destinado de forma adequada, eu tenho um documento que comprova quantas toneladas. Isso é fundamental, né? Por quê? Porque esses eletroeletrônicos, muitas vezes são levados para onde? China, Índia, Paquistão. E como que é feito essa destinação final? É como os navios, né? A marreta. Então há históricos, né? Vários de contaminação de solo, de saúde humana, enfim, nesses países. Por quê? Porque carrega em navio e acaba destinando isso, né? Isso eu estou falando, né? Não estou falando do setor em si, mas eu estou falando de uma realidade a nível de mundo, sabe? Definição da periculosidade e da necessidade da concessão de licenças de pontos de coleta. Veja que interessante. Será que é necessário, é importante licenciar o ponto de coleta? Eu vou fazer um ponto de coleta com esses químicos, né, pesados, né? Chumbo, o que mais que tem, Rubiano? Justamente, resíduos, por exemplo, a lâmpada, né? A lâmpada fluorescente é considerada hoje em dia um resíduo perigoso, mas que ela deixe de ser considerado um resíduo perigoso no momento da sua geração, no momento do seu transporte, no momento da sua coleta, né, no ponto de acumulação desse resíduo. E ela passa a ser considerada um resíduo perigoso apenas no momento do seu processamento. Exatamente. Então, porque enquanto você está manuseando, né, aqui, retirei a lâmpada que queimou, coloquei na minha CTR, por exemplo, ela não é perigosa, eu posso manusear ela sem nenhum EPI.
né? Não tem o risco de contaminação. Então, nesses momentos, ela deixaria tanto os equipamentos eletrônicos, celulares, televisores e tal, enquanto ele está na minha casa, eu vou levar ele para o ponto de coleta, ele não é um resíduo perigoso. Ele passa a ser um resíduo perigoso a partir do momento que ele é desmontado em algum local. Exatamente. E esse ponto de coleta pode ser objeto de licenciamento ambiental. Aí quem que vai querer, por exemplo, ter um ponto de coleta, né, no mercado, enfim. Veja bem, você acaba assumindo uma responsabilidade, inclusive, enquanto permanece, né, aquele equipamento, aquele resíduo, né, do ponto de vista, inclusive, de passivo ambiental, de dano ambiental. Tem uma empresa que faz gerenciamento de rede eletrônica. Olha, tem toda uma licença. É um processo complexo, então não se constrói da noite para o dia um acordo setorial, né? Mesma coisa os medicamentos, né? Os medicamentos estão numa fase, agora o setor entregou ao MMA 3 sugestões de acordo setorial, mas há uma série de discussões, né? Também como isso é destinado nos aterros, a contaminação pelo medicamento que não é mais utilizado, enfim, inclusive de saúde pública, né? Mas o fato é que nós temos aí 3 possibilidades, né, pelo menos, de iniciar esse processo de logística reversa. Ou por termo de compromisso, ou por acordo setorial, ou por regulamento. Por termo de compromisso, poderia dar um exemplo aqui da Tetra Pak, né? É uma empresa que tem aí uma produção de embalagens enormes, ela pode ir direto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e realizar um termo de compromisso e apresentar todo um programa, todo um projeto para fazer a destinação de forma individual das embalagens deles. Então, né, é uma opção, mas a opção mais eleita, né, que está sendo eleita pelos setores é através do acordo setorial, que tem abrangência a nível nacional, mas que tem peculiaridades, lá, inclusive do artigo 34 2º, parágrafo 2º, que vai tratar a nível estadual e municipal. Tá? Você tem... E quando que você pode fazer esse termo de compromisso? Nas hipóteses onde não houver em uma mesma área de abrangência acordo setorial ou regulamento específico, ou para fixação de compromissos e metas mais exigentes, né, do que previsto no acordo setorial. O Vinícius Bruni pode chamar a empresa XYZ e dizer, olha, no acordo setorial, vocês estão prevendo lá, a nível de país, diminuir 18% do resíduo que vai para o aterro sanitário. E ele vai perguntar, mas e no Paraná, o que vocês estão fazendo? Não, isso é uma meta nacional. Mas no acordo setorial prevê qual o local que vai ser recolhido esses 18%, demonstrado? Não prevê. Bom, então eu quero que aqui no estado do Paraná vocês façam um termo de compromisso comigo e retirem pelo menos 2%, ou 3%, ou 0,5% das embalagens do seu setor. Isso é plenamente possível. Então, é importante dizer isso para vocês, que muitas vezes eu faço parte de uma associação nacional que está acobertada por um acordo setorial e eu estou absolutamente tranquilo com a minha embalagem. Não é bem assim. Né, a competência concorrente, a Secretaria Estadual e Municipal também podem, nesse momento, atuar e restringir essa fixação, inclusive, né, do cumprimento das metas de logística reversa. Né? Os regulamentos poderá ser implantada diretamente pelo regulamento pelo Poder Executivo. Não conseguimos fazer acordo setorial, não consigo fazer um termo de compromisso, os setores não querem conversar com a Secretaria, pois bem, eu baixo um regulamento pelo Poder Executivo e vou determinar como vai ser feita a logística reversa. Essa é uma terceira opção também que prevê a legislação. Tá? Agora, algumas reflexões são importantes e isso o Luiz depois vai tentar, né, nos dar luz aí, né? Como trazer os atores, né, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes para a participação da logística reversa. Nós temos aqui a Gabriela Pita, que eu vi ela entrar aqui, está lá atrás, né? Excelente profissional, dedicada e trabalhou, inclusive, com a Rudimex Ambiental e todo o CASEM, e semana retrasadas assinamos aí um termo de compromisso via a Associação Comercial do Paraná para começar a implantar a logística reversa, minimamente, pelo menos, né, de pilhas e baterias. Então, esse é um grande passo. É um grande passo porque o comércio está começando a perceber a necessidade e a importância, né, de estar participando. Nós temos aí um trabalho já um pouco mais intenso das indústrias, né? A FIEP está trabalhando muito forte, desenvolvendo atividades através do IMPAR. Temos o ILOG também, que é o antigo SIM de bebida, né, que teve origem, pelo menos, no SIM de bebida e que vem trabalhando, né? Tá aqui o Rui do Simpacel, que congrega, né, toda a equipe, que também tem uma atividade intensa para
desenvolver, né, e que é um bom exemplo também, como do Ponto Verde, que faz o gerenciamento do resíduo lá na Europa. Mas nós temos ainda dificuldades ainda com os importadores, temos um pouco de dificuldade ainda, evidentemente, com os distribuidores, apesar de, né, nós temos aí já um trabalho intenso desses atacadistas que estão, né, a nível de país, mas o fato é que esses setores têm que conversar. E vai chegar um momento em que, se não tiver um diálogo permanente, afinado e propositivo, né, do ponto de vista de instalação, da ampliação da logística reversa, isso também vai impactar o setor do ponto de vista de licenciamento ambiental, de passivo, do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista de manutenção do negócio. Porque hoje 35% dos consumidores, em média, já olha para o produto na hora de comprar. Se esse produto, aonde é produzido, como é destinado, e isso é uma tendência, né? As empresas estão cada dia mais implantando isso, e isso não vai retroceder. Tá? Então esse é um primeiro desafio, né? Um segundo desafio é justamente a definição dessa logística reversa, considerando a viabilidade técnica e econômica. Muitos setores ainda a gente não consegue, né, ter essa tranquilidade do ponto de vista de ter segurança de viabilidade técnica e econômica para fazer a logística reversa. Um bom exemplo é esse plástico aqui, né, o BOPP, né, e a pergunta que a gente fica lá para o Luiz depois para ele tentar nos responder, como os produtos e embalagens têm viabilidade técnica que justifique a estruturação. Um outro bom exemplo ainda é a bituca de cigarro. Tem várias iniciativas e são boas, mas é realmente complexo do ponto de vista de implementação, do ponto de vista econômico, inclusive, né, de estruturação. Né? Então, essas são ainda perguntas que nós estamos construindo, estamos amadurecendo do ponto de vista para justificar a implementação da logística reversa, né? O artigo 33 fala que, né, os fabricantes, os importadores, distribuidores e comerciantes devem tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização da logística reversa, sob seu encargo. E aí sabe o que acontece? Há uma divisão, um abismo, né? Porque daí o município que tem aí o detentor, né, desse controle do resíduo, de modo geral, né, do resíduo sólido, não, olha, eu vou trabalhar com o resíduo sólido. Esse negócio de logística reversa não tem nada a ver com o município, isso tem que fazer as empresas. Isso não é verdade, né? Todos os atores têm que participar, o município, o comércio, o próprio cidadão, a sociedade, de modo geral, tem que participar. Não há como você fazer logística reversa se eu tenho uma televisão velha e acabo colocando no carro e destinando, jogando num lugar inadequado e não levo, por exemplo, num PEV, num ponto de coleta. Não há como você não ter a logística reversa se esse comércio não está afinado com o distribuidor, não está afinado com o fabricante, ou com o importador, para poder devolver. Então, e o município, da mesma forma, o município tem um papel importante na gestão desse resíduo, porque quanto mais você diminuir, né, a quantidade de resíduo passível de reciclagem no aterro sanitário, você tem uma vida útil, né? Então, e vocês sabem que os municípios têm uma dificuldade enorme financeira e isso não é prioridade. Eu sempre digo o seguinte, quem está no vermelho nunca vai ser verde. Sabe? A dificuldade é quem está no vermelho nunca vai ser verde. Então, quem está sempre no limite das suas contas, nos limites, não consegue pensar, não consegue ampliar essa discussão. E essa discussão tem que ser feita, né, de forma ampla, né? O poder público, o Ministério Público podem tomar medidas para exigir ações além do que está previsto na legislação? Pode. Eu vou mostrar lá no final o caso de São Paulo. São Paulo, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública. E essa ação civil pública, né, está sendo objeto de audiências públicas, está sendo objeto de discussão intensa e está exigindo aí uma série de cumprimentos. Agora, pessoal, o que é melhor? A gente atuar de forma passiva? E veja, eu estou aqui, o nosso escritório advoga para o empresário, a gente sabe da dificuldade de todo empresário todos os dias. Mas o que é melhor? A gente esperar uma ação civil pública, esperar um regulamento de forma passiva, ou você construir isso, o marco legal, construir a resolução, construir o acordo setorial, construir minimamente um projeto de implementação de logística reversa, né? Eu sei, isso eu perguntei para o Luiz. Luiz, você vai escutar hoje dos nossos empresários, dos nossos consultores, que a logística reversa é mais um ônus para o empresário, é mais um custo para o empresário. Como transformar esse custo num ecovalor, né, que tenha valor comercial? O Luiz vai tentar traduzir isso do ponto de vista, inclusive, da sua apresentação, né?
Nós temos ainda uma outra situação também que é bem importante do ponto de vista da empresa, de manter atualizados, né, perante os órgãos competentes essas informações, né? Então, algumas perguntas que a gente faz, né? Como será feita a prestação de contas das ações realizadas pelo setor de embalagens, pelo setor de eletroeletrônicos, pelo setor, enfim, os diversos setores. Por quê? Porque essa informação é bem importante. Imagine que daqui a um pouco vem uma ação civil pública e nós não temos documentos, não temos prestação de contas, não temos absolutamente, né, um controle rigoroso, como tem, por exemplo, o Ponto Verde, que é o SIGRE. Podemos fazer prestação de contas via colisão nacional? Né? Tem que combinar com os russos, né? No caso, a nossa secretaria, o próprio IAP, né? Aceita essa prestação de contas ou nós temos que fazer alguma coisa a nível de Estado? Tá? O estabelecimento de ações visando metas nacionais ou estaduais. Isso também, eu tenho a minha empresa aqui no estado do Paraná, o meu licenciamento é no estado do Paraná, a minha atividade com o órgão ambiental é no estado do Paraná. Então essas metas que estão sendo cumpridas, que eu faço parte de uma associação, eu consigo apresentar o órgão ambiental que está sendo recolhido no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na Bahia, né? Enfim, então, isso são discussões que a gente tem que realmente estabelecer e construir com o órgão ambiental. Os recursos investidos serão destinados para cumprimento de metas estaduais ou nacionais. Tá? Imagine que você tem um acordo setorial de embalagem de 2015 e você tem lá, né, o compromisso empresarial, que é o SEMPRE, que coordena todas as atividades e cada setor tem que, em média, quanto era, seu Romeu? 400 mil reais quando... Mais 560 mil. 560 mil reais era a joia, né? Para você poder aderir ao compromisso empresarial, que é né, que congrega, que é a unidade interveniente que faz a gestão entre os diversos setores de embalagem e o poder público, mas eram 560 mil reais iniciais e mais um X por mês. Muito bem, esses 560 mil reais vão ser investidos aqui no estado do Paraná. Existe alguma atividade localizada a nível de Estado que possa me dar tranquilidade para chegar no órgão ambiental, para discutir a nível de setor, dizer, olha, as nossas empresas do Paraná produzem X embalagens e estão tendo, né, a oportunidade, através do compromisso empresarial, de fazer a logística reversa a nível estadual. Então isso é uma outra situação bem interessante, né? A própria lei fala assim, eu já escutei isso N vezes, tá? Não, os acordos setoriais têm abrangência nacional, né? E esses acordos nacionais sobrepõem os estaduais. Então eu faço algumas perguntas, né? Do ponto de vista jurídico, a empresa está resguardada aderindo a um plano de logística reversa de abrangência nacional? Né? Se eu perguntar para o Vinícius Bruno, ele vai dizer que não. Não é isso, Vinícius? Não vai. Esse é o entendimento da secretaria. Então, muitas vezes, o que está na legislação não é o que acontece no dia a dia. Por isso que o setor tem que dialogar permanentemente. Como ficarão os termos de compromisso assinados pelo setor, né, junto à Secretaria de Meio Ambiente? Isso é bem importante. Vocês são consultores, trabalham em empresas. Antes da aprovação do acordo setorial, por exemplo, de embalagens, em 2002, o Estado do Paraná fez um edital de chamamento para iniciar os processos de implementação de logística reversa. Então, observe, nós não tínhamos um acordo setorial, nós não tínhamos uma meta, não tínhamos um cronograma a nível nacional, e o Estado do Paraná, como é de natureza, sempre foi, saiu na frente e chamou as empresas, para realmente, os setores, na verdade, para poder iniciar. Alguns, após esse edital de chamamento, acabaram firmando termos de compromisso. E, por favor, não confundam termo de compromisso com acordo setorial. Na verdade, o que foi assinado, apesar da nomenclatura chamar termo de compromisso, é um acordo setorial a nível regional ou estadual. Então, aqueles termos de compromissos, que na verdade são acordos setoriais de abrangência estadual, né, estão vigentes, estão sendo objeto, inclusive, de revisão, porque agora você tem que, pelo menos, minimamente adequar o que está previsto no acordo setorial, ou a Secretaria pode exigir mais do que está, inclusive, né, previsto naquele acordo nacional. Isso, evidentemente, é parte do diálogo, né? E é uma pergunta que está aqui. O Poder Público Estadual pode exigir metas e obrigações diferentes do previsto do acordo setorial a nível nacional? Pode, e provavelmente vai exigir, né? As empresas estão obrigadas, né, a participar de um acordo setorial de abrangência estadual ou municipal? Veja, não estão obrigadas.
Mas a partir do momento que a Secretaria tem competência para isso, o fato de ter chamado lá em 2012, 2013 para assinar, isso não está errado, não tem nulidade jurídica, tem validade, né? Evidentemente que agora esse ajuste precisa ser feito a nível nacional, mas pode, evidentemente, a Secretaria Estadual diz, olha, nós temos uma meta nacional de 18% e eu, aqui no estado do Paraná, eu quero fazer um acordo setorial a nível estadual, porque eu quero ampliar isso né, a nível de estado. Porque, quantos estão imaginando em retirar no estado? 1%. Um acordo setorial a nível nacional. Vamos imaginar isso, né? Então, aqui no estado do Paraná, nós queremos ampliar para 2%. Isso é possível, né, e pode acontecer. Como empresa, o setor deverá proceder em relação aos termos de compromisso assinados em 2012. Isso, andando pelo estado do Paraná, nas diversas palestras que a gente fez, era uma dúvida também. Mas eu assinei um acordo setorial, né, a nível estadual. Eu estou minimamente cumprindo isso. E agora, com o acordo nacional? Isso tem que revisar e tem que fazer a adequação com o de 2015, né? E olha que interessante, os acordos setoriais e termos de compromisso têm prevalência no âmbito regional e estadual e esses firmados em âmbito municipal. Mas olha o que diz o parágrafo 2º, tá? Na aplicação das regras concorrentes de competência, os acordos firmados com menor abrangência geográfica podem ampliar, mas não abrandar as medidas de proteção ambiental constantes nos acordos setoriais e termos de compromisso firmados de abrangência geográfica maior. Então, aqui está o fundamento, inclusive, onde permite que o Estado, o município, inclusive, possa, né, exigir um pouco mais. Tá? Os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito nacional têm prevalência? Quando nós tivemos aqui o ano retrasado, teve o pessoal do compromisso empresarial, o ano passado, se não me falha a memória, né, senhor Rômulo? Eu perguntei isso para eles, olha, mas nós estamos... Né, o Sincabima, enquanto setor, né, se assinar o acordo setorial a nível nacional, ele está, do ponto de vista jurídico, resguardado? Não, tá. Mas se acontecer alguma coisa, não, se acontecer, tem um escritório que nos representa e nós vamos entrar com a ação judicial. Veja, o que a empresa quer menos hoje, Ricardo, é brigar com o órgão ambiental. É ir para uma disputa judicial. Uma ação civil pública que vai demorar 7, 8, 10 ou 15 anos. A empresa não quer passar por isso, né? Isso impacta lá no compliance, no negócio, e não vai dar solução, né? Você tem dúvida que isso, numa ação civil pública, qual a chance da gente ganhar? Qual a chance da gente ganhar? Existe uma ação civil pública a nível estadual obrigando uma das empresas do setor de tabaco a recolher todas as bitucas de cigarro no estado do Paraná. O juiz, que muitas vezes não teve essa cadeira de direito ambiental na faculdade, mas que está embebecido por todas essas campanhas ambientais, pelo filho dele que está tendo agora educação ambiental na escola, essas questões planetárias, qual que vai ser a decisão dele? Friamente, vamos pensar friamente. De imediato, ele deu a liminar e determinou o cumprimento, que a empresa iniciasse o recolhimento de bitucas de cigarro no estado do Paraná. Pois bem, isso, do ponto de vista lógico, de sistema jurídico, né, não há fundamento que possa prevalecer. Mas a decisão, muitas vezes, não é uma decisão, né, lógica, né? Não é uma decisão baseada no sistema, mas é uma decisão baseada num princípio famoso do direito ambiental da precaução. Então, quando eu não conheço da matéria, quando eu não sei, né, eu fujo pelo princípio da precaução. Eu não estou aqui, nesse momento, criticando a decisão do juiz, mas eu estou demonstrando para vocês como é difícil, né, do ponto de vista do judiciário, discutir temas que eles não conhecem, que não têm essa facilidade. Por isso, esses setores, o Poder Judiciário também, seu Rui, tem que ser chamado para discutir, para ampliar, para entender como funcionam os nossos processos industriais e como é difícil, inclusive, a implementação plena da logística reversa. No tribunal, a decisão foi o seguinte: não tranca, né, não arquiva a ação civil pública, chama as outras empresas, o setor como um todo para participar. Então, isso, inevitavelmente, lá na frente, o setor vai ter que apresentar uma proposta de logística reversa. Só que perdeu a oportunidade de discutir isso do ponto de vista de mediação, de diálogo, inclusive com o próprio órgão ambiental, que muitas vezes está aberto para discutir e aberto, inclusive, para propor algo que não seja tão exigível como por exemplo, uma discussão de ação civil pública, né? Mas isso, com certeza,
É possível editar leis, resoluções e outros instrumentos jurídicos a nível estadual, exigindo a logística reversa, por exemplo, como condicionante da licença ambiental? Sim. Inclusive, o Vinícius Bruni está trabalhando numa resolução, né, que vai para o Conselho Estadual, se já não foi, faz dias que eu não converso com ele, mas prevendo exatamente isso. No momento da renovação da licença ambiental ou da emissão da licença ambiental, vai ser necessária a apresentação da logística reversa. Ou o próprio órgão ambiental pode colocar como condicionante. Em 6 meses, apresentar um plano de logística reversa e relatórios da destinação correta das embalagens do setor. Então, isso também é um risco que o setor corre, né? Como se dará a questão de comercialização desses materiais recicláveis envolvidos no sistema? O Luiz vai tratar um pouco disso também, explicando como é a experiência da União Europeia. Como será determinado o custo do investimento da operação do sistema? Esse é o grande gargalo, tá? Quanto custa, quanto a empresa tem que pagar, X, Y, né? E vem aqui, Rui, uma informação que vocês do Simpacel têm isso, né? É uma informação preciosa, inclusive, de competitividade no negócio, né? Como será tratada a confidencialidade e isonomia de dados recebidos pelas empresas? Perguntei isso para o Luiz, ele vai dizer. Lá no Ponto Verde, o conselho de administração dele não sabe as informações. O único que sabe é ele. Por quê? Porque realmente isso, nas nossas andanças, né, Sr. Rômio, recebemos empresas, inclusive, olha, eu quero participar da logística reversa, mas eu não vou dar minhas informações de embalagem, porque isso é uma informação chave para o meu concorrente saber qual que é o tamanho do meu mercado. Então, isso também é uma questão que a gente tem que construir do ponto de vista prático da logística reversa, né? Aí eu não quero desenvolver absolutamente nada relacionado à logística reversa. Tem alguma consequência do ponto de vista de infração administrativa e crime ambiental? Com certeza, está lá previsto no artigo 51 da Lei 12.305 de 2010, a aplicação da Lei de Crimes Ambientais 9605 de 98. Claro, é crime de poluição, não tenha dúvida nenhuma. Contaminação de solo, destinação irregular de embalagem, tudo isso, né, acaba sendo objeto, inclusive, de auto de infração, de multa, de embargo, pode cassar licença ambiental, suspender a atividade e assim por diante. Eu trago aqui mais para consumo, né? Essa aqui é a ação civil pública do Ministério Público Estadual, tratando um pouco, né, dessa relação entre, né, em São Paulo, entre as empresas, o setor, as associações e a logística reversa. A Camila está aqui, não sei se ela... Não. A Camila, nossa advogada aqui, que é do nosso setor ambiental, nós, né, por decisão, inclusive, do Sr. Rômio, que nós advogamos lá para o Sincabima, enviamos a Camila para participar da audiência pública. Ela voltou e fez um relatório. O juiz e o promotor têm a mesma linha, estão afinados. Quer dizer, o juiz já compreendeu, né, a tese do Ministério Público e não conseguiu assimilar a tese das empresas. Olha o perigo disso, né? Como é que vai ser essa decisão? Multa diária de R$1 milhão pelo não cumprimento. Então, eu acho, pessoal, o nosso escritório trabalha muito com isso, o nosso escritório trabalha propondo, né, na prosperidade, e essa é a ideia com os setores, com as empresas, com vocês hoje, é de discutir a prosperidade, discutir o que a gente pode fazer, além das discussões judiciais, além dos entraves, né, relacionados a complicadores por conta de vista da não efetividade da logística reversa, tá? Mas os pilares da implementação é governança transparente, isso é um pilar geral, prazos adequados para a implementação, porque não é simples, e o Vinícius está aqui, ele sabe disso, não é objeto de loucura as secretarias. Olha, me apresente um plano, me apresente um cronograma, me apresente um prazo para você implementar minimamente, né? É claro que ele também, ele tem lá o Ministério Público que cobra, tem a sociedade que cobra, tem, enfim, outros setores que cobram, e ele também tem que fazer o papel dele, né, da destinação, né, do cumprimento da legislação, né? Implementação em etapas, né? Isso, o BOPP, por exemplo, é uma demanda que o Vinícius, em várias reuniões, em várias palestras que ele deu, o pessoal falou, o que nós vamos fazer com o BOPP? Né? E nós não temos uma solução ainda, né, econômica viável. Então, é uma discussão que precisa, né, ter o menor impacto econômico e ambiental possível, tá? E principalmente, pessoal, né, a implementação da logística reversa para a empresa é para oferecer segurança jurídica.
tá? Porque o meu parceiro de atividade daqui um pouco não vai comprar meu produto porque eu não faço a logística reversa, porque eu não dou a destinação correta. Isso é uma tendência mundial, né, Luiz? A Europa funciona assim. Então, eu queria rapidamente deixar essa mensagem para vocês, falar um pouco, na verdade eu coloquei mais dúvidas na cabeça de vocês do que esclareci. Mas esse é o processo construtivo. Entendeu? Nós não temos essas informações com precisões. E o Luiz vai tentar agora na apresentação dele, né, aclarar um pouco. Muito obrigado e a gente fica na sequência para conversar e trocar essa experiência, tá?